Bom dia, povo lindo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, noiva do Cordeiro. É uma alegria poder falar com você nesta manhã de quarta-feira, para juntos refletirmos no poder, na beleza, na grandeza da Palavra de Deus. Este é o livro que é capaz de mudar a direção da nossa vida através da informação nele contida. Mas essa informação, uma vez adquirida, precisa ser submetida ao processo onde o Espírito Santo trabalha no nosso entendimento, mudando a nossa forma de pensar, para que a partir daí ele mude a nossa forma de agir, para que uma revolução interna aconteça dentro de mim e dentro de você. Essa revolução, ela não tem uma idade necessária para acontecer. Ela pode acontecer com uma criança, com um juvenil, um adolescente, um jovem, um adulto ou um idoso. Isso porque o Espírito Santo não está limitado a uma idade específica para poder trabalhar na mente humana, desde que haja uma condição primária, que é exatamente o conceder humano, a autorização humana, o desejo humano, o convite humano para que o Espírito haja, ele começa a agir. Por isso, quanto mais rápido você e eu entendemos isso e deixamos que ele trabalhe de forma poderosa como ele pode, o Espírito há de causar essa revolução interna, que é chamado por muitos e na Bíblia como o reavivamento. Trazer de volta à vida aquilo que um dia esteve morto, mas trazer à vida a vida de Cristo, trazer agora as perspectivas espirituais, imprimindo assim gradativamente, dia após dia, o caráter de Cristo em você. E esse caráter, ele é muito amplo, é verdade. Tanto que às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, ficamos pensando assim, mas como isso seria possível? Eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas limitações, tantas falhas. Eu fui criado de uma forma tão bruta, de uma forma tão ignorante, de uma forma tão... me faltam até palavras para expressar. Mas, independente da forma como você e eu fomos criados, o Espírito, ele pode. Diga amém, ele pode. E não apenas pode, como tem o desejo. E é claro que essa obra de transformação do nosso caráter, a semelhança ao caráter de Cristo, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. O despertar, o desejo, este sim, pode começar hoje ou pode ter começado algum tempo atrás. Agora, a obra do Espírito Santo, ela é uma obra diária. Todos os dias ele tem uma coisa para moldar. Estava eu aqui há poucos minutos fazendo a minha reflexão pessoal antes de começar a gravar esse áudio e me deparei com um texto do Espírito de Profecia, aonde Ellen White diz que, aonde Deus diz através de Ellen White, ele diz que cada traço do nosso caráter, da nossa personalidade, veja, da nossa personalidade e da nossa intuição precisam estar constantemente sob o controle do Espírito Santo. Eu parei e fiquei refletindo nisso. Traço da personalidade, do caráter e das intuições. E eu percebi o quanto, muitas vezes ao longo do dia, a minha intuição, o meu desejo, a minha vontade, ainda não estão sob o domínio do Espírito. Refleti, então, e comecei a entender mais profundamente o quanto eu necessito da obra diária, do poder diário,
da submissão diária do Espírito da minha vida a Ele. É verdade que talvez que você, assim como eu, foi criado e educado para ser uma pessoa independente, para ser autônomo, para ser dono de si mesmo. O grande problema é que essa educação que nós recebemos muitas vezes hoje atrapalha a nossa dependência do Espírito Santo. Por isso, eu quero convidar você hoje, junto comigo, a nos rendermos ao poder modelador do Espírito Santo. Não importa qual seja a sua idade, não importa quais sejam os seus cargos, seu grau de escolaridade, não importa quais sejam as suas experiências do passado. Hoje, o Espírito está desejoso de fazer tudo novo. E esse novo, esse reavivar, é trazer Cristo plenamente para dentro de nós. Por isso, eu convido você hoje a estarmos em jejum e oração. Eu quero que você coloque na presença de Deus os seus pedidos, os seus clamores, as suas súplicas, não apenas por você, mas também por outras pessoas. Se você sentir o desejo, pode compartilhar comigo o seu pedido e eu e os guardiões estaremos orando juntos com você. Eu quero aproveitar aqui e dar apenas uma explicação. Muitas vezes eu não consigo olhar todos os pedidos de orações que eu recebo no dia. Eu ainda tenho aproximadamente mais de 500 mensagens para poder dar retorno. Não apenas da quarta passada, mas de algumas outras lá atrás. Então eu vou, aos poucos, começar a olhar essas mensagens e você vai ver que eu vou colocar abaixo do seu pedido de oração uma reação, que é aquele bonequinho orando. Então eu quero que você entenda que quando você ver isso, é como que eu já estivesse pegando a sua mensagem e encaminhado aos guardiões do jejum. Combinado? Vamos juntos até o meio-dia. É uma alegria. Eu quero que você compartilhe esse material com as outras pessoas dos seus grupos, do seu pequeno grupo, da sua igreja, com os seus amigos, com seus familiares. Inclusive, recebam todos que não estão aqui diretamente no meu grupo, o meu beijo, o meu carinho, o meu abraço, a minha apreciação por você fazer parte do nosso ministério de jejum e oração. Eu sou o Wellington Ribeiro e nós vamos juntos com o Espírito Santo até o meio-dia. Queridos, eu estava aqui pensando desde ontem, sobre qual tema nós iríamos conversar hoje ao longo do nosso jejum. E confesso a vocês que o meu coração foi inclinado a falar um pouco sobre a sabedoria. Isso mesmo, sabedoria. Muito se fala sobre ela, mas cada vez mais nós percebemos que pouco se vive sabiamente. Inclusive, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela dentro de si mesma, existem vários textos que falam sobre a sabedoria e que ela contém ensinamentos que podem nos tornar sábios para a salvação, como diz o próprio Cristo e o próprio apóstolo Paulo. Nós precisamos realmente ir em busca da sabedoria. Mas eu gostaria de perguntar a você, o que é a sabedoria? Como nós podemos nos tornar pessoas sábias? Será que o fato de estarmos na igreja por muito tempo, ou de já lermos a Bíblia, nos torna pessoas sábias? Ou será que existe algo mais na sabedoria que nós precisamos entender para que, após esse entendimento, nós consigamos alcançar um coração sábio? Você, assim como eu, quando fala de sabedoria, acredito que é inevitável pensar em Salomão e na sua história. Afinal de contas, ele foi o nosso antepassado que mais teve sabedoria nesta terra. É claro que ele só perdeu para a pessoa maravilhosa de Cristo. Não é que ele perdeu, Porque a sabedoria de Cristo ultrapassava a própria sabedoria de Salomão, e isso fica evidente não apenas no conhecimento que Cristo demonstrou quando ele estava e nos ensinamentos que ele deixou, mas principalmente no estilo de vida. A sabedoria, ela não é apenas um conceito ou algo que deve nos transformar intelectualmente. Não,
ela precisa transformar o nosso estilo de vida. Por isso, eu quero hoje com você conversar um pouquinho, né? Só um pouquinho, porque o tema, ele é profundo, ele é muito amplo, e o nosso tempo no jejum não nos permite falar sobre todas as direções da sabedoria. Mas, abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Isso mesmo, a gente não tem como em outro texto que não seja no livro de Provérbios, né? Provérbios, capítulo 1, diz bem assim, capítulo 1, verso 20. A minha versão é a Nova Versão Internacional, tá bom? Então você abre a sua Bíblia aí e você vai ter alguma diferença de palavras, mas o conceito, a instrução, ele é o mesmo. Provérbios capítulo 1, verso 20 diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas e ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Veja, aqui nós encontramos exatamente a sabedoria sendo colocada como alguém que está nas praças clamando, alguém que está fazendo um discurso, alguém que está querendo ser ouvida ou querendo ser vista. E quem é esse alguém? Exatamente a sabedoria. É a sabedoria mesmo, né? Então, existe aqui algo muito interessante, porque se nos falta sabedoria em muitas áreas da vida, como nós vamos ver, não é porque ela esteja escondida, não, porque aqui diz que a sabedoria, ela está clamando, ou seja, a iniciativa da sabedoria de nos alcançar é maior do que a nossa sabedoria, do que a nossa iniciativa em alcançar a sabedoria. Isso faz a gente até pensar num paralelo da iniciativa de Deus em encontrar o pecador do que da iniciativa do pecador em encontrar a Deus. Então, assim como Deus nos procura e está em busca de nós, a sabedoria também está clamando, ela está clamando para encontrar pessoas que estejam disponíveis para poder adquirir sabedoria. Gostaria de perguntar a você, finalizando esse nosso áudio, você realmente tem buscado a sabedoria? Você realmente tem o desejo de se tornar um homem sábio ou uma mulher sábia segundo o coração de Deus? Vamos orar sobre isso, que nós vamos conversar ao longo desta manhã. Avançando na nossa conversa hoje sobre a sabedoria, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 2. Eu quero ler contigo agora 5 versos, porque eles são muito importantes na questão do tema de hoje, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e as esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento levantares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Esse texto ele é cheio de muitas informações e nos ajudam a olhar a sabedoria com uma perspectiva já até divina, espiritual. Muitas vezes nós acreditamos que a sabedoria é o fato da pessoa ter muito conhecimento sobre algumas coisas, mas necessariamente não é. Eu quero mostrar para vocês nos próximos áudios que existe um processo delineado aqui na própria palavra para que você e eu possamos adquirir a sabedoria. No entanto, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos desse texto, como por exemplo, você e eu precisamos estar atentos à sabedoria e dar ouvidos, inclinar o nosso coração ao entendimento e clamar por inteligência, por entendimento levantarmos
a nossa voz. E também para buscarmos a Deus, ou melhor, a sabedoria, como se busca o ouro, como se busca a prata, como se buscam tesouros escondidos. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ver algum filme onde eles estão em busca de um tesouro perdido. Há toda uma diligência, há toda uma expectativa, eles vão seguindo pistas, fazem viagens e enfrentam grandes desafios até alcançar aquele tesouro. Muitas vezes, nós queremos que as coisas espirituais venham de maneira muito fácil em nossa vida. E principalmente quando se falamos da sabedoria. Acreditamos que, de forma equivocada, que simplesmente orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria vai ser o suficiente. Não é. Em alguns casos específicos, muito raros, para situações específicas, Deus ele pode conceder o dom da sabedoria quando tem um fim proveitoso para aquilo que ele deseja. Por exemplo, quando nós olhamos no Antigo Testamento, quando Deus pede para Moisés construir o santuário, Deus tem um texto em Êxodo 31, onde ele diz que deu sabedoria para alguns homens, para que eles fossem hábeis em todas as obras, em todas as construções, em todas as criações. Mas eles já eram homens que tinham inclinação profissional para aquilo. E Deus potencializa isso aí a um nível muito mais superior. E a mesma coisa acontece quando Salomão também vai construir o templo. Deus ele dá sabedoria a alguns homens. Muitas vezes nós olhamos esses textos ou olhamos a vontade de Deus em nos dar a sabedoria, como está descrita aqui em Provérbios, e imaginamos que o nosso papel como seres humanos é apenas pedir. Não. Pedir a sabedoria é o início do processo. É apenas o primeiro passo de muitos outros que precisam acontecer. Eu, muitas vezes, fico observando as minhas orações e percebo que eu não peço a sabedoria com tanta rotina quanto deveria. E confesso a você que, alguns tempo para cá, o meu coração tem se inclinado pelo Espírito a pedir a Deus realmente que me dê sabedoria. Não apenas para uma área específica da vida, pois a sabedoria, ela precisa permear, ela precisa fazer parte de todas as outras áreas da nossa vida. A vida como um todo. Não adianta você e eu sermos sábios apenas numa questão, como por exemplo, eu posso ter sabedoria para os negócios, mas posso não ter sabedoria para os relacionamentos familiares. Eu posso ter sabedoria para conduzir uma igreja e posso não ter sabedoria para conduzir a minha casa. Por mais que seja contraditório, isso é possível de acontecer. E por isso nós precisamos enxergar a sabedoria como ela fazendo parte de todo o contexto da nossa vida. Nesse momento, eu quero que você reflita comigo. Olhe para as suas orações. Você realmente tem pedido a Deus sabedoria? Porque se esse é o início do processo, então, se não estamos pedindo, nunca nos tornaremos sábios. Faz sentido para você isso? Para mim faz muito sentido. Talvez seja o momento de começarmos a pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e não apenas nos dê, mas nos coloque na mente a compreensão da verdadeira sabedoria para que ela faça parte das nossas conversas espirituais com nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Muitas vezes, nós olhamos a história de Salomão e imaginamos que a sabedoria que ele teve, ou que ele pediu a Deus, foi algo que brotou no coração dele esse desejo. Mas, quando nós olhamos o livro de Provérbios, é que a gente passa a entender de melhor forma tudo o que aconteceu. Às vezes, você olhando o que está escrito aqui,
não se deu conta do papel do pai de Salomão, o rei Davi, no processo de aquisição de sabedoria. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para nós que somos pais, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é avô ou avó, veja, para você que é tio, veja a importância que uma pessoa adulta tem sobre uma pessoa mais nova. A mentalidade de uma criança, ela precisa ser moldada da melhor forma possível. E quando nós temos a oportunidade divina de ter em nossa mão, de ter sob os nossos cuidados, sob a nossa responsabilidade, uma criança, nós precisamos ter o discernimento de colocar na mente dessa criança as informações necessárias para que ela se torne um jovem e um adulto saudável pela perspectiva divina. E eu vejo isso acontecendo na vida de Salomão. Davi foi um homem que sofreu muitas mazelas. Ele não foi um homem que apenas teve vitórias, ele teve muitas derrotas. Mas eu fico observando o que está escrito no capítulo 4 e vejo um momento de profunda reflexão de Davi quando ele assume o trono, quando ele governa Israel, todas as perseguições que ele sofreu, o castigo que ele recebeu de Deus, a perseguição e a desarmonia familiar que ele teve, tudo isso fez com que Davi adquirisse uma maturidade, uma sabedoria. E agora, ele tem a ciência de que ele um dia vai morrer e que o filho dele vai herdar o trono. E ele precisa colocar no coração do seu filho as melhores impressões, a melhor direção. Que direção foi essa? Bom, antes de falar, eu quero que você reflita qual é a direção e quais são as informações que você e eu temos colocado na mente dos nossos filhos, na mente dos seus netos, na mente dos nossos sobrinhos, das crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Essa é uma questão que tem muito a ver com a nossa visão espiritual. Veja, vamos lá? Provérbios capítulo 4, verso 1. Ouve, filho, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Agora veja o que Salomão fala a respeito do relacionamento dele na infância com o seu pai. Agora, presta atenção. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então o meu pai me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Que lindo, hein? Que lindo. Sabe por que Salomão, no livro de Crônicas, quando Deus aparece para ele e fala assim: meu filho Salomão, estou imaginando que a voz de Deus é assim, né? Salomão, meu filho, peça o que você quiser e eu te darei. E aí então, Salomão é impressionado pelo Espírito Santo a pedir uma coisa que o pai dele havia falado desde pequeno para ele: sabedoria, sabedoria, sabedoria. Se Davi tivesse falado sobre trono, se Davi tivesse falado sobre riqueza, se Davi tivesse falado sobre honra, sobre glória, Salomão pediria exatamente essas coisas a Deus, e Deus daria. Mas Davi tinha a glória, tinha a fama, tinha o trono, tinha o reino. Mas ele percebeu que de alguma forma ele precisava de sabedoria. Davi queria ser um homem sábio. Talvez ele não teve essa instrução dos seus pais. Ele talvez tenha percebido isso quando ele está no trono. Porque veja, ele era pastor de ovelhas e agora ele era o rei de Israel. O pai de Davi, Jessé, não educou Davi para ser rei. Não educou. Ele nem queria que o filho fosse. Tanto é que ele deixa ele escondido cuidando do rebanho quando o profeta
está na presença da casa dele, na casa dele, buscando um rei. Então Davi teve que aprender ao longo da sua jornada. E ele percebe, poxa, se eu tivesse sabedoria, talvez eu teria feito muitas coisas diferentes na minha vida. Agora que Davi é pai, ele fala assim, Salomão, vem cá, adquire a sabedoria, filho. Adquire o entendimento. Guarda a sabedoria no teu coração. Não te desvia dela e ela vai te guardar. Você precisa ser um homem sábio, mais sábio do que eu fui, o seu pai. E aí agora, anos se passaram, o seu pai está morto e Salomão está tendo uma conversa com Deus. E Deus dá a oportunidade dele pedir qualquer coisa. E o que Salomão lembra? Das palavras do seu pai. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir o teu povo. Veja a importância das nossas ações hoje nas gerações futuras. Talvez, querido pai, querida mãe, os nossos filhos não sejam sábios porque nós não conversamos sobre isso com eles. Talvez nos falte ainda vivermos e buscarmos essa sabedoria. Às vezes a gente está preocupado na formação acadêmica deles, no concurso público, na profissão, em tantas coisas, e esquecemos de falar com eles sobre a sabedoria. E esquecemos porque, na verdade, nos falta sabedoria. Não fomos criados com isso. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento é que Davi também não recebeu isso dos seus pais. Mas ele conseguiu entender que era necessário passar isso para o seu filho. Então, talvez seja o momento de você e eu entendermos que, embora não tenhamos tido isso na nossa infância, agora podemos adquirir para poder passar àqueles que são a nossa nova geração. Nesse momento eu quero pedir a você uma oração especial. Ore por você. Ore por você mesmo, para que você tenha sabedoria, para que você consiga despertar no coração dos mais novos o desejo pela sabedoria. Estamos indo e vindo no livro de Provérbios, porque o assunto da sabedoria é exatamente assim. Você e eu não vamos encontrar tudo escrito em apenas um lugar. Nós temos que ir montando esse quebra-cabeça. Talvez seja por isso que é tão difícil algumas pessoas, atingirem a sabedoria ou se debruçarem para poder conhecê-la de forma mais profunda, porque ela exige da gente um esforço. E é necessário que esse esforço aconteça para que você e eu nos tornemos pessoas sábias. Volte agora em Provérbios capítulo 2, abra sua Bíblia, e eu quero ler com você o que está escrito no verso 6 e 7. Vamos lá? Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. É muito lindo vermos que a sabedoria ela está em um local. E necessariamente não é um local, mas está em um ser, que é o nosso Deus. E isso porque aqui diz que o Senhor, ele pode dar. Se ele pode dar, é porque ele é a sabedoria. Ele possui todos os desdobramentos da sabedoria. Deus é um ser sábio em sua essência. Por isso, já temos aqui algumas informações importantes que estamos vendo no dia de hoje sobre a sabedoria. Precisamos ter o desejo pela sabedoria, precisamos nos esforçar para adquirir a sabedoria, precisamos ser motivados, impressionados pelos nossos pais, assim como precisamos impressionar a mente dos outros, das crianças, para que eles adquiram a sabedoria. E agora estamos vendo que Deus, ele dá a sabedoria. Se Deus dá a sabedoria, então isso quer dizer que você e eu temos o papel de pedir. Exatamente. Mas
não é pedir uma vez no início do ano e depois lembrar só lá em dezembro. O pedido da sabedoria, ele precisa fazer parte de todas as nossas orações. A sabedoria, ela vai ser adquirida, conquistada gradativamente. Não vai ser como aconteceu com Salomão. Isso porque, não que Deus não queira, tá? Eu não estou limitando aqui a ação de Deus. Mas é porque você vai perceber comigo que Salomão, ele não apenas pediu a sabedoria. Aconteceram várias coisas ao longo da jornada dele que o tornaram um homem sábio, ok? Então, vai com calma. Não pensa que é só a gente ajoelhar aqui hoje, orar, e agora a gente levantou da oração, já estamos sábios em tudo. Não, não, não. Existe um processo que Deus criou e a gente precisa enxergar dessa forma até para que a gente esteja caminhando gradativamente, guiados pelo Espírito nesse processo. Então aqui diz que o Senhor dá a sabedoria. E no verso 7, diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que são retos de coração. E a sabedoria se torna um escudo para aqueles que andam em integridade. Aqui diz que ele reserva a verdadeira. Então quer dizer que pode existir uma falsa sabedoria. E o que vem a ser então a falsa sabedoria? Como é que alguém pode ter a falsa sabedoria? Bom, estava eu refletindo hoje de manhã em alguns textos no espírito de profecia e encontrei uma pérola de Deus que diz bem assim: a sabedoria humana, o intelecto humano, pode estar o mais avançado possível no conhecimento das ciências humanas, mas se não estiver submissa tal conhecimento à influência do Espírito Santo, essa sabedoria não serve de nada. Entenderam? Qual é a falsa sabedoria? É todo conhecimento, é todo entendimento, é toda habilidade, é toda destreza do intelecto humano que não está submissa à direção do Espírito Santo. E quando isso acontece, se torna apenas uma mera informação intelectual. E você e eu podemos olhar nas redes sociais, podemos olhar no mundo que nos cerca, principalmente no mundo acadêmico, no mundo científico, muitos homens e mulheres de extrema inteligência, de um intelecto refinado, de quanta sabedoria, títulos de PhD, pós-doctor e por aí vai. É tanta letra que a gente não consegue nem pronunciar todas elas. E ainda assim, essa se torna a sabedoria falsa. Por quê? Porque a sabedoria verdadeira, a que procede de Deus, é quando todos esses conhecimentos, todas essas informações, todas as formações, todo o intelecto é submetido à guia, à tutela, à direção do Espírito Santo. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante no final desse áudio. Você pode ter formação, você pode ter títulos, você pode ter habilidades, mas se isso não estiver guiado pelo Espírito, isso não passa mais do que conhecimento humano ou a falsa sabedoria. Então hoje, você e eu precisamos render tudo aquilo que já conhecemos, tudo aquilo que já adquirimos como informação à direção do Espírito Santo, para que ele comece a transformar isso na verdadeira sabedoria que vem de Deus. Vamos orar sobre isso? Talvez existam pessoas que precisam saber disso e você pode abençoá-las com esse conhecimento que você está adquirindo aqui hoje. Tem pessoas na sua igreja que são muito inteligentes, mas que ficam sentadas no banco e não fazem quase nada para Deus. Isso é porque eles não entenderam ainda o que é a verdadeira sabedoria. Vamos avançando em nosso estudo sobre a sabedoria. E você já prestou atenção que pouco se fala sobre a sabedoria em nossa igreja? Eu não sei qual foi a última vez que você escutou um sermão simplesmente falando sobre a sabedoria.
Será que está faltando sabedoria a nós pregadores para falarmos dela? Fica aí uma questão para refletirmos. Provérbios capítulo 2. Eu quero ler com você aqui agora algo muito lindo que vai contra, muitas vezes, o nosso entendimento deturpado, atrofiado pelo pecado. Abra sua Bíblia. Você já percebeu que hoje eu não estou fazendo foto, né? Não estou mandando nenhuma imagem, não estou mandando nenhum texto. É de propósito, tá? Para que você abra sua Bíblia, porque o contato com a palavra tem poder. Então eu quero que no nosso momento de jejum você tenha esse contato com a sua Bíblia. É muito importante isso, tá bom? A palavra de Deus, a sabedoria expressa em letras humanas, é a Bíblia. Provérbios capítulo 2 diz bem assim, ó, verso 10. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Que coisa linda. É claro que a palavra coração aqui não quer dizer coração literal. Quando nós olhamos na Bíblia, a palavra coração, ela quer dizer mente, o cérebro, a mente humana, a mente. Eles usam essa expressão coração como sendo algo mais íntimo do ser humano, mas não está falando do coração literal, tá bom? Porque o seu coração ele não tem entendimento. O nosso entendimento acontece no nosso cérebro através das conexões neurais e tudo isso guiado pela nossa mente, ok? Então aqui diz que a sabedoria vai entrar em nossa mente, vai entrar na nossa mente e o conhecimento vai ser agradável para a nossa alma. Muitas vezes, pela forma como você e eu fomos criados, nós podemos chegar a pensar que não somos inteligentes. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Já encontrei várias pessoas dizendo, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu leio as profecias e não entendo. Amados, muitas vezes a nossa experiência intelectual, a nossa experiência cognitiva, por exemplo, existem várias pessoas no grupo do jejum que elas falam comigo assim, irmão Wellington, quando o senhor falar comigo, fala em áudio, porque eu não sei ler. Eu acho tão bonitinho, né? A pessoa, mesmo na sua simplicidade, ainda assim está buscando conhecimento espiritual. É lindo isso, é lindo. E o que eu quero dizer aqui, amados, é o seguinte. Satanás, ele tenta de todas as formas atrapalhar o nosso desenvolvimento. Talvez a sua vida foi marcada por essas experiências. Você pode não ter tido a oportunidade de estudar. Por exemplo, meu pai, ele nunca se formou, nunca terminou o ensino médio, ele nunca cursou uma faculdade, por vários motivos, por várias escolhas. Mas isso não desabona de ser uma pessoa espiritual. Então, o que eu quero dizer para você é que, independente da sua experiência passada, você ainda tem condições de permitir que o Espírito Santo desenvolva o seu cérebro, desenvolva a sua mente, porque aqui fala que a sabedoria vai entrar na nossa mente. A sabedoria vai entrar na nossa mente. Diz amém aí, mulher. Diz amém aí, homem de Deus. A sabedoria vai entrar na sua mente. Ela vai entrar. Porque o desejo de Deus é esse. É tornar você uma pessoa sábia. E Ele sabe que a sabedoria precisa entrar na sua mente. Então, eu e você, ao pedirmos, temos que dar condições e falar, Espírito, coloca a sabedoria na minha mente. E aí, é tão lindo o texto, né? Porque ela não apenas fala que ela vai entrar, mas diz que o conhecimento será agradável. Muitas pessoas dizem, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Essa é a mente atrofiada pelo pecado. No momento em que a sabedoria divina entra na nossa mente, nós temos agora o nosso gosto mudado, as nossas aptidões mudadas, e nós passamos a ter o quê? O quê? Diz o texto? Sentimos desejo de ter mais conhecimento, porque ele é agradável.
é uma coisa boa, é deleitosa, é prazerosa. É por isso que quando a gente olha Salmo 119 e em vários outros salmos, você escuta Davi dizendo assim: como amo a tua lei, ela é o meu prazer dia e noite. E aí você olha esse texto e fala assim: meu Deus, como é que esse homem conseguia sentir prazer em olhar a tua palavra dia e noite? Ele não fazia mais nada, não? Ele fazia, amados, ele fazia muitas coisas. Só que ainda assim o desejo dele, o prazer, a alegria, era exatamente a sabedoria que a palavra de Deus devolvia para ele. Está sentindo esse nível espiritual, como ele é elevado? Pois é exatamente para esse nível que o Espírito Santo deseja nos levar. Daqueles que não amavam a sabedoria para aqueles que amam. Daqueles que detestavam o conhecimento e o entendimento para aqueles que agora sentem prazer. Essa é uma mudança mental que o Espírito Santo pode fazer. Não importa qual tenha sido a sua experiência anterior, não importa como esteja hoje a sua mente, você pode se sentir pequeno, atrofiado, incapaz, mas eu quero te dizer agora que pelo poder do Espírito, a sua mente pode ser renovada. Diz amém aí do outro lado. Isso mesmo. Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo fala: não se conformem com esse mundo, mas renovai constantemente a sua mente. Renovai. E quando Deus diz que você e eu devemos renovar, é porque Ele já deu condições disso acontecer agora na nossa vida pelo poder do Espírito. Vamos orar sobre isso? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler aqui alguns textos e no capítulo 4 também. Para a gente fazer o encerramento do nosso jejum de hoje, e não apenas esgotando o tema, eu quero deixar aberto aqui a opção de falarmos sobre isso na próxima semana, porque você vai ver como é possível adquirir a sabedoria. Lembra que eu falei que tem um processo? Existem os pilares da sabedoria. Você sabe quais são os pilares da sabedoria? Bom, se você não sabe, quero que você se prepare para o jejum da semana que vem, onde nós vamos falar sobre os pilares da sabedoria. Olha o que diz agora, Provérbios capítulo 3, verso 13. Por que você e eu precisamos buscar a sabedoria de todo o nosso coração? Por causa disso aqui, ó. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Presta atenção agora aqui, ó. A vida longa está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honras. Que coisa linda, hein? Não, mas calma. Não terminou por aí, não. Terminou, não. Vamos agora no capítulo 4. Isso, capítulo 4, verso 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas se afaste. Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém? Que lindo, hein? Porque nós precisamos adquirir a sabedoria? Porque ela é o bem mais precioso que nós podemos conquistar intelectualmente. É isso mesmo. É isso mesmo. E, inclusive, a sabedoria está relacionada à aceitação da graça, à aceitação do ministério de Cristo. Está relacionado também à transformação do nosso caráter, à condução sábia da nossa família, ao nosso comportamento transformado. Está relacionada à salvação de outras pessoas. Então, veja, a sabedoria ela precisa permear toda a nossa vida, toda. Por isso, talvez você seja uma pessoa que tenha sabedoria já em uma área da vida.
Agora, você pode permitir que o Espírito Santo transforme essa sabedoria para todas as outras áreas. Área financeira, área emocional, área relacional, área ministerial, porque você precisa ter um ministério do Espírito em sua vida. Você e eu precisamos ter sabedoria na igreja. Então, assim, existem muitas áreas da nossa vida que precisam da sabedoria. E agora, nós olhamos aqui nesses dois textos que lemos, Provérbios capítulo 3 e capítulo 4, que a sabedoria, ela é aquilo que nos torna felizes. Feliz é o homem que adquire a sabedoria. Na sua mão esquerda, o que ela tem? O que ela tem? Riqueza e honra. E na mão direita, vida longa. Já imaginou isso? Vida longa e reconhecimento? É interessante que aqui no capítulo 3, Salomão fala, né? Olha, melhor do que prata, melhor do que ouro, melhor do que pérolas. É engraçado que você e eu, que talvez não tenhamos tudo isso, a gente fica assim pensando, rapaz, como assim? Eu não tenho dinheiro para pagar a fatura do meu cartão que vence hoje. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Como é que a sabedoria pode ser melhor do que essas coisas? Aí a gente fica difícil de entender, né? Mas aqui nós temos que compreender pela fé. Porque às vezes a gente adquire ou passa a vida buscando conquistar essas coisas e não adquirimos a sabedoria necessária para olhar as coisas espirituais. Ou a gente adquire essas coisas e acaba ignorando a questão espiritual. Então a sabedoria é melhor do que essas coisas. Não estou dizendo que não há necessidade de você e eu trabalharmos ou conquistarmos as coisas. Muito pelo contrário. Isso também faz parte da sabedoria. É isso mesmo. Faz parte da sabedoria. Então, assim, nós precisamos olhar esse dom precioso que Deus nos dá, chamado sabedoria, para que possamos buscá-la, né, de todo o nosso coração. O meu desejo é que hoje, ao longo desses áudios que nós conversamos, eu tenha despertado em você, ou melhor, o Espírito tenha despertado em você, que nós precisamos voltar a nossa mente, os nossos olhos, para a sabedoria divina, aquilo que Deus nos oferece. E eu vejo, muitas vezes, como nós fazemos o Espírito Santo gemer diante dos nossos pedidos de oração. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você, peraí. Às vezes nós fazemos alguns pedidos de orações por outras pessoas, ou até mesmo por nós mesmos, né? Há poucos instantes estava lendo aqui alguns pedidos de oração, existem vários, pedindo para nós intercedermos por lares que estão sendo desestruturados, atacados. Acontece que quando a gente pede, nós estamos querendo que seja solucionado o problema, não é? Para que Deus solucione, porque a gente ama essas pessoas e a gente quer a solução. Acontece, amados, que essas pessoas que estão envolvidas no problema, eles precisam de quê? Isso mesmo, eles precisam de sabedoria. Mas a gente quer que Deus resolva o problema. A gente não quer que eles se tornem sábios para eles resolverem o problema, resolverem a situação que eles mesmos se colocaram diante das escolhas e do estilo de vida que eles levaram. Assim também é muitas vezes com questão de enfermidades, questões emocionais, questões espirituais. Ore pela minha vida espiritual, muitas pessoas pedem. Só que a questão não é a gente orar pela vida espiritual da pessoa. A questão é essa pessoa adquirir sabedoria para conduzir a vida espiritual dela da forma certa. Então, assim, a gente quando não entende aquilo que a sabedoria pode fazer, pede coisas erradas, ou melhor, pede da forma errada os nossos pedidos de orações. E com isso a gente faz o Espírito Santo gemer. É por isso que o Espírito Santo tem que gemer inexprimivelmente para transformar uma boa intenção que nós temos quando a gente está intercedendo por alguém da forma certa para que Deus consiga agir da maneira certa na vida daquela pessoa. Agora, quando a gente tem a compreensão, a gente muda a forma como a gente pede e não só muda, a gente muda até a forma como nós agimos para com essas pessoas. Porque às vezes
Esse áudio vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema não, tá bom? Você escuta com calma aí, porque o Espírito está mandando falar e eu tenho que falar. E se ele está mandando eu falar é porque tu tem que ouvir. Então se aquieta aí para tu ouvir. Se tu quiser pode até acelerar no 1.5, mas é para tu escutar. Muitas vezes, a maneira de nós entendermos errado faz com que a gente age errado para com as pessoas que pedem pedido de oração para a gente. Porque, por exemplo, você vai receber vários pedidos de orações ao longo da sua vida, ao longo do seu dia. Ainda mais se você for um homem ou uma mulher de oração. É muito comum isso acontecer. As pessoas olham, as outras pessoas que oram e falam assim, rapaz, aquela pessoa vai me ajudar em oração. Então elas colocam para você as demandas dela. E muitas vezes você simplesmente só pega aquilo. Não, vou orar. Amados, eu agora estou assim, ó. Antes de eu orar, eu preciso entender o que aconteceu. Porque quando você entende o que está acontecendo, talvez alguns de vocês, quando já têm a experiência, né? Eu não consigo fazer com todos. Mas de vez em quando o Espírito Santo me dá tempo de eu conversar com alguns de vocês que pedem oração, para eu entender o que está acontecendo. Mas o que aconteceu que fulano saiu de casa? O que aconteceu que agora essa menina virou homossexual? O que aconteceu que o filho agora está longe? O que aconteceu que a esposa traiu? Então, o que aconteceu nessa igreja? Então, eu vou perguntando para eu entender. Por quê? Porque a sabedoria nos leva a aconselhar, a questionar, para que a pessoa compreenda que não é simplesmente ela fazer um pedido. Existem ações humanas que precisam acontecer antes do pedido e junto com a intercessão. Porque isso ajuda o mover de Deus. Ajuda o mover. Nós não sabemos como Deus age. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele está acima de qualquer compreensão humana. Os propósitos e os planos dele são eternos. Ele é Deus. Ele pode fazer tudo. Mas Ele não pode ferir ou ir contra as próprias leis que Ele criou, que é a lei do livre-arbítrio. Então, por exemplo, se a pessoa quer a restauração do lar, vamos ver quais são as ações que precisam ser mudadas, qual é o conselho que eu tenho que dar para essa pessoa aqui. Não é simplesmente orar, não, vem cá, o que você está fazendo de errado? O que foi que aconteceu? Meu filho tem que voltar para casa, ok. Por que ele saiu de casa? Por que ele saiu da igreja? Quais foram as suas ações? O que você tem que mudar? Qual é a nova pessoa que você tem que deixar o Espírito transformar você para essa nova etapa de vida? Porque a pessoa velha não resolve mais, tem que ser outra pessoa. Então você está disposto ou está disposta a isso? Então muitas vezes, e quando eu falo isso com algumas pessoas, elas até se chateiam comigo, porque acham que eu estou sendo insensível. Eu não estou sendo insensível, eu estou sendo amável. Só que eu estou confrontando a pessoa com uma realidade que muitas vezes ela não quer ser confrontada. E isso faz parte da sabedoria divina. Você e eu sermos confrontados para refletir e falar assim, é mesmo? Eu tenho parte nisso aí. Eu tenho que mudar. Então, diante desse confrontamento, eu preciso render a minha inclinação. Eu posso até estar chateado com o que a pessoa vai falar, mas se aquilo é verdade, eu tenho que submeter isso à apreciação do Espírito. Porque é assim que eu posso começar a adquirir sabedoria para reverter essas situações pela qual eu estou pedindo oração. Então, conversei com você sobre isso. Talvez você que está escutando não era para ouvir, mas tem alguém aqui que tem que ouvir o que eu estou falando, e por isso eu estou falando. Né? Então, a gente precisa dar condições de que o Espírito Santo nos leve a essa sabedoria. Eu estou abrindo aqui esse parênteses para falar sobre os pedidos de oração, sobre a intercessão, para levar você a uma maturidade. Você precisa levar a maturidade às pessoas que pedem oração para você. Você precisa levar a maturidade às pessoas que estão próximas a você, porque isso faz parte da sabedoria. No passado, existiam os homens mais sábios, os homens mais velhos das cidades. Aonde eles ficavam? Na praça. No tempo bíblico, você pode olhar Jó. Leia o livro de Jó e você vai ver que Jó ele fala que ele ficava nas praças dando conselho. Você lembra da história de Sodoma e Gomorra? Sabe aonde Ló vê os anjos quando eles estão passando?
Ló estava na porta da cidade, porque era costume que os homens sábios ficassem na porta ou na praça para aconselhar as pessoas. Então, quando alguém tinha um conselho, ou queria um conselho, eles iam até esses homens sábios e ali buscavam um conselho para a demanda, para o problema, a situação da vida. Hoje, nós não temos mais culturalmente esse comportamento, né? Mas nada impede que você seja uma mulher sábia para poder aconselhar as mulheres mais novas da sua igreja, ou até mesmo as mulheres da sua idade e as mais velhas. Inclusive, nós podemos nos tornar homens mais sábios para aconselhar outros homens. E vou dizer a você aqui de todo o meu coração aberto, falta muita mulher e muito homem sábio na igreja para aconselhar uns aos outros e principalmente as novas gerações. É isso mesmo, as novas gerações. Olhamos para os mais novos e falamos assim, essa geração está perdida. Está perdida porque tu está perdido, que tu não está fazendo a tua parte. Porque eu e você temos um papel, uma responsabilidade de olhar essas gerações mais novas e falar assim, eu vou aconselhar esse jovem a partir de hoje. Eu vou ser o mentor dele ou a mentora dela. Eu vou ser o discipulador. Eu vou derramar da minha sabedoria na vida desse jovem. Faça isso. Faz isso para tu ver o que vai acontecer. Faz isso. E você vai ver uma nova geração se levantando, cheia de sabedoria, cheia do poder do Espírito, para cumprir a missão da pregação do Evangelho e a volta de Jesus em glória e majestade. Nós veremos, talvez, em nossos dias. Talvez. Sabe por que talvez? Porque se nós não agirmos com sabedoria, a nossa geração vai passar e nós não veremos. Tá vendo como é profunda essa questão da sabedoria? A gente vai conversando com ela de vários aspectos pessoais e ela acaba concluindo na volta de Jesus. É impressionante, impressionante. Se você e eu queremos realmente ver Jesus voltar em nossa geração, precisamos não apenas do poder do Espírito, mas precisamos que esse Espírito, precisamos dar condições que esse Espírito, que é o Espírito de Deus, nos dê sabedoria divina, para que a gente consiga ser tudo aquilo que Ele tem sonhado. O meu desejo, querido irmão, querida irmã, é que essa mensagem de hoje tenha abençoado a sua vida de muitas formas. Guarde esse material para você escutar ele outras vezes. Tenho certeza que isso pode abrir a sua mente e pode dar condições do Espírito Santo trabalhar poderosamente em você e através de você. Vamos entregar o nosso jejum, mas como eu sempre digo, né? Não vamos sair da presença do Eterno. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. Aqui abaixo, eu vou compartilhar com você agora um link do nosso podcast na lição. A lição dessa semana que nós gravamos, né? E aí, assim como eu mandei na semana passada, estou te mandando hoje para você assistir, para você curtir, comentar, compartilhar essa bênção com outras pessoas. Um beijo carinhoso. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. E a gente se vê amanhã de manhã na sala 57.